Muito bem, estamos chegando com o programa BH Esportes. Nesta segunda-feira já muito movimentada aqui no programa antes de começar. É o clássico, né? É o clássico. O clássico toma conta. É antes, durante e depois. Mas teve também um lance polêmico nessa rodada, que foi aquele lance do Tupi com a América, quando o Tupi fez o gol de empate. Fez o gol de empate. De empate? Não, empate não, foi 1 a 0. Não, fez o gol de 1 a 0. Fez o gol de 1 a 0. Quem empatou foi a América. Fez o gol de 1 a 0 com aquela paradinha que o jogador deu em cima da linha para fazer possivelmente o gol de calcanhar e veio o Caçarrá e meteu a bola no barbante. O Vitor foi lá, achou ruim, achou que era desrespeito. Ô, Vitor não, desculpa. João Ricardo, esquece isso. Que desrespeito o quê, pô? Eu sou jogador de futebol, eu faço gol do jeito que eu quiser. Se eu tenho qualidade para fazer, de cabeça, de costa, de joelho, de letra, de calcanhar, de bicicleta, faço do jeito que eu quiser. Se eu puder dar um chapéu no goleiro, o goleiro ficar, eu vou do outro lado, ele vem, eu dou outro pro lado de cá, ele vem, eu dou outro pro lado de cá, eu vou fazer, ué. Por que não? Fazer. Aí o goleiro vai ficar cheio de biquinho, tá me desrespeitando. Que desrespeitando? Que desrespeitando? E foi gol. Ainda foi o outro lá e fez gol. Quer dizer, que desrespeito é esse, meu Deus do céu? Vamos parar com essas frescuragens de futebol. Isso chama frescura no futebol. Frescura no futebol. Tem jogador, o Cruzeiro tinha um jogador que botava a bola na cabeça, chamado Kerlon, botava a bola na cabeça, corria o campo inteiro com ela na cabeça. Se sou zagueiro, enfio nele a mão, dou nele uma porrada e jogo ele pra cima. Que é isso? Então, isso é desrespeito, O cara bota a bola na cabeça e vai embora com ela na cabeça. Vai embora com ela na cabeça. Isso é desrespeito? Não, isso é qualidade. Qualidade. Então, João Ricardo, você que é um bom goleiro, nesse lance você foi driblado, você foi vencido, então não apela. Não apela. Bobagem. Clássico, para mim foi bom. Eu gostei do clássico. Eu gostei do que eu vi. Gostei do Cruzeiro, do que eu vi, um gol muito rápido, e esse gol muito rápido desmonta. Tem gente que fala assim, o gol saiu cedo demais. Gente, não tem nada melhor do que um gol sair cedo demais, você desmonta o adversário, você dá uma desmontada no adversário, mas o Atlético ainda conseguiu se equilibrar e partir, fazer pressão para cima do Cruzeiro. E poderia, inclusive, se não acontecesse, aos 25 minutos do primeiro tempo, aquela lambança do Fred, esse é um desrespeito. Isso é desrespeito. Desrespeito ao torcedor, aos companheiros, à comissão técnica e até à diretoria. Isto é desrespeito, porque foi um lance sem nenhuma necessidade. O jogador abrir o braço, tocar no outro, no adversário, esbarrar no outro. Mas ali, meu filho, ali foi uma porrada consciente, sabendo aquilo que estava fazendo. Esse foi desrespeito. Eu até disse o seguinte, se o Daniel Nepomuceno entende, e ele é presidente do clube, ele pode fazer isso, que não tem que punir o jogador, é um problema dele. Mas eu acho, opinião minha, que o jogador deveria ser punido, pelo menos uma punição da seguinte maneira. Ou senão você vai para o bolso dele, suspender não, tirar do jogo, suspender, nada disso. Enfia a mão no bolso, mas eu acho que a punição poderia ser, Fred, vem cá. E o Fred é um cara inteligente, bom caráter. O Fred é bom caráter, inteligente. Fred, você vai agora pedir desculpa aos seus companheiros. Que eu acho até que ele já fez isso. Acho até que ele já possa ter feito isso. Aos seus companheiros. Se fosse um pedido de público, seria melhor ainda. Mas eu até acho que o Fred, pelo caráter do Fred, pelo que a gente sabe do Fred, ele já deve ter feito isso. Agora, ao torcedor ele não fez. Eu, pelo menos, não tenho notícia. Eu não ouvi nenhuma entrevista, não ouvi nada, nenhum comentário que ele pediu desculpas ao torcedor do Atlético. E, Fred, você deve desculpas ao torcedor do Atlético.
Você deve. Porque o Roger ficou sem pé, nem cabeça, ficou totalmente perdido a partir daquele momento. A partir daquele momento. Ele teve que abrir mão do Casares, que podia jogar mais, mesmo não estando bem como a gente queria que o Casares estivesse. Não estava marcando, estava jogando pouco ali do lado esquerdo. Teve que abrir mão do Otero, que é um jogador muito agudo, rápido pelo lado direito. E teve que fazer alterações inesperadas, em momentos errados. E eu até faria diferente do que ele fez. Ele fez o que da cabeça dele que ele achou que tinha que fazer. Mas eu faria diferente. Eu colocaria de cara, Fred expulso. Não esperava nem intervalo. Fred expulso. Casares, vem cá, descansa. Otero, vem cá, descansa. Luan, ali pro lugar do Otero. E o Rimé vai jogar lá na frente. Por quê? Porque o Casares é aquele armador, aquele 10 que arma o jogo. O Atlético tinha o Robinho para fazer isso. Tinha o Robinho, que também não fez uma boa partida, mas se entregou, tentou fazer. Mas ele tinha para fazer. Tinha o Robinho. E se ele coloca o Rafael Moura e o Luan, o Cruzeiro teria muito mais trabalho a partir dali. A partir dali eu teria muito mais trabalho. Não estou dizendo que o Cruzeiro iria perder o jogo ou até empatar. Poderia não mudar nada, mas o trabalho do Cruzeiro seria muito maior. O Cruzeiro não teria os seus laterais, que foram muito bem, os dois laterais do Cruzeiro foram muito bem. O Cruzeiro não teria os seus dois laterais saindo do jeito que saíram o jogo inteiro, se o Rimé estivesse lá. E o próprio o Luan entrou se movimentando bem, entrou bem no jogo. E até mesmo os seus volantes. Não, que partida que fez o Ariel Cabral também, hein? Que era dúvida. Que partidaço fez. Eu gosto muito do Ariel Cabral, como eu sempre gosto do Arrascaeta. Acho fantástico o Arrascaeta. E o Thiago Neves vem aos pouquinhos. Ainda acho que ele não está no melhor da sua forma física, acho que ele está devendo fisicamente ainda, mas já fez o gol. Já fez um gol com uma colaboração do goleiro do Atlético, que eu acho também que não tem que ser execrado. Eu sou contra esses torcedores que estão execrando o Giovani. Acho que o Giovani tem feito ao longo do tempo da ausência do Vitor, ele tem muito mais a acrescentar do que naqueles dois jogos, lá em Divinópolis e no Mineirão no sábado. Acho que o Giovani não pode ser execrado pelo torcedor do Atlético. De jeito nenhum. É a mesma coisa o Rafael, nessa semifinal aí, tomar um peru ou dois, a torcida do Cruzeiro vai execrar o jogador? Não. Não, de jeito nenhum. Então, isso tudo faz parte do clássico. Gostei do Benevenuto, gostei dele, gostei. O cara acompanhou de perto as jogadas, apitou do jeito que tinha que apitar, não deixou nenhuma dúvida na sua arbitragem, os seus assistentes estiveram bem, inclusive esqueci o nome daquele que anulou os dois gols, o do Ariel Cabral e do Atlético. Do Rimé. Do Rimé, porque eram dois lances também irregulares de impedimento. O outro, que não viu o impedimento do Thiago Neves, gente, foi um impedimento muito difícil de ser marcado. Até mesmo para o assistente. Você fala, mas o assistente está lá, é para isso. Tá lá. A televisão pega o ângulo que a televisão pegou o assistente, ele não estava nem... Nessa hora ele estava subindo. Parece que ele não estava nem ligado no lance ali, bem ligado. Mas foi um lance extremamente difícil, de uma definição muito difícil. Clássico. Não gostei do público, acho que o Cruzeiro poderia ter levado mais diante. 35 mil pagantes com os quase 6 mil do Atlético, é pouco para o Cruzeiro. É pouco. É pouco para o Cruzeiro. É pouco para o Cruzeiro que defende o Mineirão como sua casa. É pouco para o Cruzeiro. E o time do Cruzeiro tem time para botar 60 mil torcedores lá. Eu quero ver contra o Nacional. É a última ali, não sei o quê, mas está valendo uma competição sul-americana. Tem que botar 50 mil torcedores lá dentro. Venceu o Atlético, inclusive. Tem que botar 50 mil torcedores lá dentro. No mínimo. Porque está devendo. A torcida do Cruzeiro está devendo e muito, na minha opinião. A torcida do Cruzeiro está devendo e não é pouco, não. É muito. Muito.
vamos aguardar agora a sequência desse clássico aí, tem muita coisa para falar, e o que vem pela frente aí em termos de Campeonato Mineiro e de competições internacionais. Sobre tudo isso, nós vamos falar com o Maurílio, Gilberto, Matos Salem, Flávio Carvalho, Eduardo Panzi e Dr. Maurílio Costa. Um abraço, minha gente. Hoje comecei a contrastar com o que você falou de cara aí, né? Esse lance isolado do América e Tupi é típico de jogador de pelada, de várzea, de gozação, entendeu? E lá na Europa o cara faz um negócio dele, até o tribunal é capaz de punir. Os caras fervem em cima. O sujeito que dá 3 dribles, olha para a torcida e rebola, agora o cara chegar na porta do gol, ficar brincando com a bola e falar que depois pensou que estava impedimento, é muito despistamento para mim. Eu sou um jogador que estava em campo, eu fui ver dele mesmo. Não estou dando razão ao goleiro do América, que protestou e poderia levar o cartão amarelo, mas o lance dele, pelo amor de Deus. E outra coisa, impróprio, porque o Tupi estava por baixo. O Tupi estava sendo massacrado e foi pelo América o tempo todo. Achou esse gol, aí o cara faz um negócio dele, depois ele viu a repercussão, as perguntas, aí começou a despistar e tal. Mas para mim, que joguei bola, não explica. Outro lance, no clássico, o do Fred. O Fred, tem hora que o jogador se arroga como dono da cocada preta e tal, e incomoda geralmente ao atacante quando ele é marcado de pé. Doido. Eu detestava que o cara ficava fungando meu pescoço, me dando tapa na nuca, enfiando o dedo, né? Aí, de vez em quando, você tem aquelas reações. O fato é que, eu não sei se o Manel fez isso, mas o Fred deu e tem essa atenuante que poderia ter dado, poderia ser um revide por parte de uma possível, hipotética agressão do Manel, uma fustigação. Mas o Fred, eu me lembro quando ele estava jogando no América, teve um dia que o Givanildo, não sei se o técnico era o Givanildo, ele estava na reserva e o jogo estava no segundo tempo, o cara estava jogando, aí chamaram para entrar no time, ele já era artilheiro, foi criado lá, aí ele foi assim com a cara, desrespeitando o colega dele e a instituição. Quer dizer, apesar do amadurecimento dele, seleção brasileira e tudo, tem hora que dá aqueles rompantes negativos e vem à tona, foi o que aconteceu. Acho que o Fred realmente deve uma explicação à torcida, porque ele é um jogador que já está rodado, internacional, Copa do Mundo e tudo. E, por fim, você não falou, Afonso, mas eu estava vendo a tabela hoje do campeonato, a 4ª vaga, vai ser uma briga de foice no escuro. A Tombense, o Democrata e a Caldense. A Caldense tem muita chance se vencer o Atlético. Se vencer o Atlético, ela tem muita chance. A melhor chance, naturalmente, é pela URT, que vai pegar a Tombense lá dentro de casa. Então, Não, em Tombos. Em Tombos, lá dentro de casa Da Tombense. da Tombense. Quer dizer, se empatar lá, morre. Mas mesmo empatando, se a Caldense ganhar, ela tem chance. A Caldense Né? entra. Entendeu? Aí o negócio está muito bom. E do lado de baixo também. Esse jogo que tem aí Democrata e Atlético. América. Não, Democrata e Atlético. O que ficou América, que a gente já faltou hoje. Esse aí, se o Democrata empatar, já tira um. Se o Tricordiano, o América de Totó, ganhar as duas, ainda pode classificar. Quer dizer, está pegando fogo e muita gente chuta para baixo o Campeonato Mineiro, que tem sensação até a última rodada para se decidir muita coisa dentro de campo e muito palavrão durante a semana. Ok, doutor Maurílio Costa, a gente vai a um pequeno intervalo comercial, a gente volta já já, não saia daí, 22h30 tem reprise, 1 da manhã também, e passa para os seus amigos, tvcbh.com.br, online e no YouTube, BH Esportes, você acha todos os nossos programas, ok? A gente volta já já, tchau. Tá bom.
nossas vidas. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece. Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada, passa para Dedé que toca para Donato, arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Liginho, abriu na ponta com o Ronaldo, chegou no fundo, cruzou, Tostão na área, dominou, Dileta para o William, limpou o goleiro, pintou, acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem. Vamos começar a falar do grande clássico do futebol brasileiro. O Cruzeiro venceu 2-1 e agora fica a expectativa do que vem pela frente. Do que vem pela frente. Hoje é aniversário do Casares, ontem foi do Marlone, não foi isso? Ontem do Marlone, hoje é do Casares. Parabéns aos dois. Saúde, felicidade. Vocês jogam muita bola aí no Atlético. Bom, primeiro eu quero falar para você do BMG, que é o seu, é o nosso banco. Consignado, meu amigo, é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG, o seu, o nosso banco. Marieta, a melhor para a sua saúde. Além desses sucos que estão na tela aí para você, os famosos detox. Os sucos verdes, você tem agora as saladas maravilhosas que você monta na hora. Quero isso, com cobertura e molho também diferenciados. Marieta, a melhor para a sua saúde. E ainda leva o cartão Fidelidade de Marieta. Diamond, BH Shopping e Pátio Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu quero também abraçar o doutor Adriano de Silves Advocacia, no 3212-2832, agora também Advocacia Empresarial. Aos meus amigos Chiquinho e Renato, lá do Centro Automotivo Novo de Novo. Aliás, hoje eu conversei pela manhã com o Chiquinho. O Centro Automotivo Novo de Novo está na Platina, esquina de Francisco Sá. Francisco Sá, esquina de Platina. Seu carro bateu, amassou, arranhou, fica tranquilo, meu amigo. Leva lá, que o Renato e o Chiquinho vão dar um jeito nele para você. Centro Automotivo Novo de Novo. Um abraço ao seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular. Aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Alô, seu Eduardo, um grande abraço, hein? Daqui a pouco, e lá tem um saldão maravilhoso, hein? Saldão sensacional. Fora o show que dá no genérico. Daqui a pouco eu vou dar um recadinho para você do Poço São Pedro. Daqui a pouco, tá? Vamos começar a rolar essa bola do clássico. O Eduardo Panzi puxa e todos podem conversar. Vamos lá. Um abraço, Afonso, um abraço a todos os telespectadores. Antes, só um pitacozinho naquele gol do Caça-Rato. Vamos lá. O Túlio fez uma vez, ele driblou o goleiro, era numa Libertadores ou numa Comebol. Levantou a bola e deu de calcanhar.
todo mundo aplaudiu porque era o Túlio. Agora aqui não pode. Aqui não pode. O Garrincha zanzava na frente dos Eu outros. tô lembrando desse gol, ele parou na linha, levantou a bola, virou e deu de calcanhar. O Garrincha parava na frente dos outros, zanzava pra cá, pra lá, fingia que não vai. Agora, se fosse hoje, o Garrincha era um fanfarrão. E, gente, futebol é a alegria do povo. Você pegou 2 exceções aí. O ano todo de futebol. Pois é, então eu acho que a gente não pode colocar um aqui, outro aqui, não. Futebol é isso, gente. E ficou legal pra caramba. E podia ter sido de calcanhar o gol. Menos. Deixa o cara fazer. Ele fez o gol, o melhor momento do futebol. Mas vamos ao que interessa, que é o clássico. E eu tô com o Afonso. Eu achei que o clássico foi muito bom. Eu ouvi muita gente dizendo que deu sono. Gente, sentado no sofá, dá sono mesmo. É difícil. Agora lá no estádio, eu estava no estádio, fui ver. Quando é clássico, eu gosto de ir ao estádio, gosto de acompanhar do campo. E o clássico é muito bom. Todos os ingredientes de clássico. Foi à altura da tradição de um Atlético e Cruzeiro. Gols, expulsão, polêmica, o estádio com um bom público, poderia ter tido mais gente, ok. Se fosse torcida dividida, certamente teria, mas isso é outra história. E é claro que o gol no início, o gol do Cruzeiro, desmonta qualquer esquema. Se fosse do Atlético, teria desmontado também o esquema do Cruzeiro. Um erro do Marcos Rocha, que a imagem aí não mostrou, foi um erro do Marcos Rocha lá no campo de ataque, e a falha preponderante é do Giovani. O Giovani foi o culpado, entre aspas, desse gol que o Atlético tomou. E depois disso, gente, eu ouvi muita gente dizendo que depois disso o Cruzeiro recuou, aceitou até. Não, o Cruzeiro jogou de forma inteligente. O Cruzeiro foi o dono da situação. Ele deu campo ao Atlético e saiu na boa. Simples. E o Atlético tinha posse, tentava ir de forma organizada, que é uma característica do time do Roger, diferente do que era o Atlético do Levir, do Marcelo Oliveira, que ia destrambelhado para lá e tomava 2, 3 gols e ninguém entendia por que tomava muito gol. O do Roger é diferente, é mais organizado. E aí o Fred fez aquela covardia, um ato desleal do Fred, ele foi covarde com o Manuel, depois ele vai, é claro que o Fred sabe o que ele fez, e prejudicou o Atlético, prejudicou muito o Atlético durante o jogo. E o Cruzeiro, que já estava jogando de forma inteligente, além de jogar de forma inteligente, jogou de forma confortável. O Cruzeiro jogou de forma muito confortável. O Roger acertou nas alterações, tirou o Casares, que já não estava bem e que não acrescentaria tanto, porque teria que voltar para marcar, isso não é característica do Casares, e colocou o Luan e o Atlético cresceu no jogo. Mesmo com um jogador a menos, o Atlético conseguiu equilibrar o jogo, muito em função do que o Cruzeiro se propôs a fazer. Eu repito, não foi o Atlético que encurralou o Cruzeiro se propôs a fazer isso. E fez muito bem, principalmente no início, nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. O Cruzeiro foi lá, meteu o segundo gol. Eu só acho que o Mano tem exagerado muito nisso. Eu falei aqui depois do jogo contra o Uberlândia, o Cruzeiro fez o 2-1, num campeonato regional contra uma equipe muito mais fraca que é o Uberlândia, o Cruzeiro recuou, começou a fazer Caicai, Ábila caindo, Rafael caindo, e proporcionou ao Uberlândia, já nos acréscimos, empatar o jogo. O Cruzeiro não precisava ter feito isso lá em Uberlândia. E dos 30 minutos até o final do Clássico, o Cruzeiro não precisava de ter feito o que fez. Recuou demais, aí sim, deu campo ao Atlético com um jogador a menos, quando o Cruzeiro poderia ter ido lá e sufocado o Atlético. O Cruzeiro estava ganhando de 2-0. Sufoca o adversário, cansa o adversário no campo dele. Não. O Cruzeiro recuou, deu campo ao Atlético, sofreu o primeiro gol, já poderia ter sofrido antes, numa defesa do Rafael, que a bola acabou batendo na trave e foi escanteio, e quase sofreu, quase foi punido com um gol de empate. E aí eu vou colocar a culpa no senhor Mano Menezes, como eu coloquei contra o Uberlândia. Não precisa recuar o time dessa maneira como ele tem feito, e não foi só no Clássico, nos 15 minutos finais do Clássico. Já foi contra o Uberlândia, foi contra o Tombense no Mineirão. O Mano tem feito muito isso, e isso tem prejudicado o Cruzeiro e quase bota a perder um grande clássico que o Cruzeiro fez. Marcando o gol com 1 minuto e jogando com muita tranquilidade, com muita inteligência. Então, o clássico foi muito bom. E pelo lado do Atlético, que partida fez o Elias, principalmente depois da expulsão do Fred. Que partida fez o Elias. E o Luan também jogando muito bem. E por parte do Cruzeiro, eu destaco os 2 laterais. O Ezequiel e o Diogo Barbosa. E claro, o Arrascaeta vai ter estrela em clássico assim, lá longe. Então, o clássico foi muito bom, foi bacana. O gol impedido do Cruzeiro foi um lance complicado. Eu acho que o Bandeira errou feio. Estava na frente dele, na cara dele. Ele tinha que estar... O Bandeira, ele olha para o último jogador. Ele estava olhando para a bola. Então, um erro feio, mas vendo pela TV, gente, é difícil.
A gente precisa até de 2, 3 replays para ver se estava impedido ou não. Então, não foi por isso que o Atlético perdeu. O Atlético perdeu porque o goleiro tomou um frango, porque o Fred foi expulso, porque o Cruzeiro jogou bem, simples. Bom, um abraço para o Maurício, para o Zé, para o Marcos Além, para o nosso Eduardo Pance, para o Afonso, para o nosso telespectador. Primeiro, com respeito ao gol do Caça-Rato, ontem o Fantástico mostrou só o gol do Caça-Rato, que foi destaque nacional. Nem o gol do América eles mostraram, certo? Nem o do América mostrou. Mostrou só o lance legal que demais, chamou a atenção. Foi legal, claro. É um lance diferente, eu acho que tem que ter. O jogador, quando entra em campo, ele tem que entrar com o espírito de esportividade. Tomou aquele gol, aceitasse, porque o América estava bem no jogo, o América estava comandando o jogo, e o América poderia simplesmente ter virado o jogo. Agora, fica com frescura, é isso que dá. Com respeito ao clássico, eu concordo com tudo que o Eduardo Pans disse aqui. Acho que o Cruzeiro precisa ainda, certo? Se acertar mais, principalmente depois que o Cruzeiro chega numa certa comodidade no jogo, quando faz 1-0, 2-0, e aí acha que ganhou o jogo, né? E o Cruzeiro poderia estar hoje disputando o primeiro lugar se não fosse a bobeira com o Uberlândia. O Cruzeiro meteu o gol no Uberlândia, né? E aí se acomodou em campo, começou a tocar bola, aquela coisa toda, o Uberlândia foi lá e empatou. Se não fosse esse empate, o Cruzeiro poderia estar brigando pelo título hoje ainda, dessa primeira fase. Agora, contra o Atlético ontem é a mesma coisa, fez 2-0, e aí, mesmo o Atlético com 10, o Cruzeiro simplesmente achou que agora vamos fazer o terceiro, vamos fazer o quarto, e o Atlético foi e fez o gol, e por pouco o Atlético não empatou o jogo. Bom, quanto ao clássico é isso aí, eu queria falar uma coisa diferente disso aqui, da Federação Atleticana de Futebol. Eu quero fazer aqui o meu repúdio ao presidente, o pau mandado, certo, do presidente da Federação Mineira de Futebol. Na terça-feira, o Atlético simplesmente impugnou o nosso melhor árbitro, que é o árbitro da FIFA, certo? Por quê? Porque o presidente aceitou, porque ele é capacho, ele é pau-mandado, ele recebe ordens do presidente do Atlético. Só isso. Então, chegou na terça-feira, teve a reunião de novo, e aí ficou decidido que não poderia entrar bandeira, não poderia entrar com o pau e bandeira lá, tudo resolvido. Na sexta-feira, numa decisão monocrática, certo? Com a camisa do Atlético de baixo, o presidente da Federação Mineira, que é atleticano, que é pau-mandado, certo? Que é um capacho do Atlético, aceitou e deixou com que bandeira e pau entrasse na torcida do Atlético. Flávio, então, a Federação precisa de uma intervenção, os clubes do interior têm que se unirem para derrubar esse presidente, que é simplesmente inoperante, incapaz e que não tem a mínima condição de ser presidente da Federação Mineira. Só para eu entender, esse desabafo seu, só para eu entender. Já é oficial que o Ricardo Marques não apita jogos do Cruzeiro? Já. Eu não vi nada oficial disso. Já oficial. Alguém viu? Eu também não ouvi, não. O Juliano E outra coisa, eu queria saber quem é que vetou. Só um minutinho. Se foi o Galo. O Atlético mandou uma carta para a Federação Mineira. E outra coisa, peraí, deixa eu responder. O clube não tem direito de vetar. Só um minutinho, eu não terminei. Só um minutinho. Da Federação... Peraí, Zé, peraí. O Atlético mandou um ofício, sim. Mandou um ofício, sim, pedindo o afastamento dos quadros. Ele não pediu para não apitar jogo do Cruzeiro. Não, é jogo do Atlético e do Cruzeiro. Não. Jogo do Atlético e do Cruzeiro. Não, eu li o ofício, você está mal informado. Ele mandou ofício pedindo o afastamento do Ricardo Marques da Federação dos quadros de arbitragem da Federação. Que tem uma conotação até pessoal, pediu, é muito perigosa. Agora, eu ouvi em uma entrevista informal, eu não ouvi o Castelar, que é o presidente, nem o tal do Juliano Bozani, que é o diretor de árbitros, soltar uma nota oficial. Eu ouvi numa entrevista informal o Juliano Bozani dizendo que vai preservar o Ricardo Marques Ribeiro porque ele é... Peraí, Flávio. Pera, você falou, eu deixei falar. Vai preservar o Ricardo Marques Ribeiro, já que ele é o árbitro brasileiro que vai apitar a Copa do Mundo na Rússia, ele vai preservar para não ficar com essas picuinhas de Atlético Cruzeiro, com essas coisas que podem transformar a carreira dele numa situação difícil, vai preservar para a Copa do Mundo. Foi o que eu ouvi. Só um minutinho. Nota oficial da federação, eu não ouvi. Ponto. Do Ricardo Marques Ribeiro. Com relação a bandeiras e instrumentos musicais, olha o que eu ouvi. Eu estava até em Fortaleza. E eu li que na reunião da Federação Mineira de Futebol, na reunião da Federação Mineira para o jogo Cruzeiro e Atlético, as coisas que ficaram decididas, entre elas
o Cruzeiro colocou, não vamos permitir entrada de instrumentos musicais e bandeiras e crianças e o galão, o mascote do Atlético. Instrumentos musicais, bandeiras, crianças e o mascote. O Atlético não concordou, mas não podia fazer nada ali. A federação não fez nada, porque é decisão de clube. É decisão de clube. Mas a Polícia Militar, nesta reunião, o comando da Polícia Militar se manifestou e disse, olha, da nossa parte, nenhum problema, bandeiras, crianças, o mascote, bandeiras, crianças, o mascote, instrumentos musicais. Da nossa parte, nenhuma. Aí o Atlético foi ao regulamento. E fez a federação, é o que eu sei, posso estar enganado, e fez a federação obedecer o regulamento. Foi. Pois é, mas antes de eu falar, eu gostaria de falar. Eu gostaria de dar minha opinião. Não, teve acordo. Não, mas eu gostaria de falar também a respeito desse assunto. O presidente... Só um minutinho, Flávio. Ele mentiu, não teve acordo. Eu quero dizer o seguinte, é que realmente aconteceu um fato inédito no futebol mineiro. O presidente do Atlético deu uma declaração na rádio dizendo que o Ricardo Marques não apitava mais jogos do Atlético e nem do Cruzeiro. Ele estava proibindo o Ricardo Marques de apitar jogos do Atlético e de apitar jogos do Cruzeiro. Nunca vi isso na minha vida. Mas, Alberto, mas ele disse Nunca vi isso na minha vida. Alberto, ele disse isso porque ele pediu o afastamento dele do quadro. Mas ele pediu... Mas aí o Espera aí, eu tenho que concluir. Eu quero concluir, eu gostaria de concluir. Uma coisa absurda. Não é possível, eu não posso falar. Eu quero o seguinte, é que o presidente deu essa declaração... Mas eu ouvi. Pois é, deu essa declaração. Pronto. Agora, o senhor Juliano Bozano, muito covardemente, ao invés de retrucar e dizer, o senhor pode tentar vetar o jogador, o árbitro nos seus jogos, mas do outro nem pensar. E outra coisa, covardemente o Juliano Bozano disse que para preservar o Ricardo, ele não ia apitar mais jogos do Atlético nem do Cruzeiro. Mentira! Ele fez isso para atender um comando do Atlético que falou que nenhum dos dois... Então só um minutinho. Não apitaria nenhum então só um minuto agora. É covardia. Tá bom, mas você já fala. Agora só um minuto. Para você e para o Flávio e para o Matsalém, que ele já vai falar também. A mesma coisa. Para você, para o Flávio e para o Matsalém. Se a gente ver, na sequência, o Ricardo apitando o jogo do Cruzeiro, você vai pedir desculpa para ele? Você vai pedir desculpa ao Juliano Bozano? Peraí, você vai pedir desculpa ao Juliano Bozano? Pedir desculpa como? Você vai... Se você vê o Ricardo apitando o jogo do Cruzeiro, porque eu falei que oficialmente, você está chamando ele de covarde, você está chamando o presidente da federação. É declaração que ele foi covarde. Mas o Bozano falou. Peraí, Afonso, o Bozano tomou decisão. Falar. O Bozano pode falar o que ele quiser. Então a gente pode falar baseado no que ele falou. Eu quero ver. A realidade eu agora. não estou defendendo nem Castelar Guimarães, cansei de criticar o Castelar, e nem Juliano Bozano, que eu critico aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero ver uma nota oficial da federação, que eu não vi ainda, uma nota oficial da federação com o Castelar dizendo que ele liberou bandeira, instrumento e criança não... Mas ele que liberou, Afonso. Eu quero ver a nota oficial. Eu quero ver a nota oficial do Departamento de Teatro liberando. Deixa eu falar aqui. Boa noite, mandar um abraço. Você vai falar tudo que todo mundo já falou. O Juninho, atleticano. Aqui, nós estamos falando de um assunto... Não, mas eu preciso falar agora um abraço pro Juninho, atleticano, que está nos assistindo lá. Se você não falar do clássico, depois eu pulo. Vamos lá. Afonso, dá licença. Quero mandar um abraço também pro Paulo, que... mandou até uma mensagem que a gente vai discutir esse assunto depois. Ô, Paulo, você tem titica na cabeça. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma vergonha o que acontece aqui em Minas. Ponto. No Independência, joga-se São Paulo, Flamengo, todo mundo entra com instrumento, com bandeira, entra com tudo que quiser no Independência. Entra. Não tem jogo, porque agora não tem jogo. Matusalém, você está falando uma inverdade. A sua informação... Não entra mais, Matusalém. A sua informação, Matusalém, é errada. Entrava. A Polícia Militar e o Ministério proibiram no segundo andar de entrar com instrumento e bandeira. A sua informação é errada. Você está passando uma informação errada. Eu estou lá dentro do Independência, estou vendo. Você não está vendo, não. Agora você não está vendo mais, não. Agora esse ano não tem, gente. Você está vendo um ano atrás? Telespectador, porque não há jogo do Flamengo, do São Paulo aqui. Matusalém, você está dando uma informação errada. Não estou. Tá. Não estou. Nos jogos do Cruzeiro,
Todos os jogos Cruzeiro e Atlético que eu estive no Independência, não estou defendendo nem A nem B, não. No Independência, o Raposão não entra, a bandeira do Cruzeiro não entra a charanga do Cruzeiro, não entra no Independência, não entra. Gente, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se fosse o Atlético, eu estaria falando do mesmo jeito, entendeu? Não pode haver 2 pesos, 2 medidas. Falar nisso, eu até mandar aqui um Fora Temer, ao vivo. Ó, eu não posso mandar. A informação do minha, Independência eu não que posso, tá errada, viu? Eu não posso achar que pode haver, num jogo, uma determinação, em outro jogo, outra determinação. Não. O futebol mineiro tem que ser gerido por pessoas inteligentes e dar direitos iguais para todos. E para mim, eu já cansei de falar, clássico não pode ser no Independência, tem que ser no Mineirão. Isso é outra Se história. for no Independência, que dê o mesmo direito para a torcida visitante que dá-se para a torcida. Mas o Cruzeiro abre mão, o Cruzeiro não na abre, Independência não. vai. Lá 1.800 ingressos que dá, que deveria ser 10% e não tem, por desculpa da Polícia Militar, que não dá segurança como deveria, por desculpa da Polícia Militar, porque o estádio tem condição de receber, sim, a torcida dividida, já foi discutido, e no Mineirão... Você falou que não tinha? Não. Aqui, não tem, nesse programa, não, sentado não aqui, semana passada. Afonso, eu sou contra a Independência. Semana passada. Para a classe grande jogo, eu sou contra, eu já falei. Se vai aumentar ela agora, colocar mais lugares lá dentro, que coloca lá e que deixa a torcida iguais, entendeu? E que a polícia dê a segurança. Olha, eu nem falei do clássico ainda. É, Está errado o que está se fazendo na que... federação. A diretoria do Atlético está certa, porque está lutando pelo direito do Atlético, mas o doutor Gilvan também tem que ter uma postura muito mais agressiva nesse aspecto. Mas o doutor Gilvan está tendo a postura dele. A única coisa que eu disse aqui é que está se fazendo uma coisa aqui, chamando de covarde, de atleticano, camisa por baixo. Mas estão falando em cima do que estão fazendo. Peraí. Eu acho que é preciso de uma manifestação da federação. É preciso. E se for contrário ao que vocês estão falando, eu vou exigir o pedido de desculpa de vocês dois. Não, Afonso, eu tô falando em cima do que eu tô falando. Deixa eu falar. A gente não pode trazer para uma discussão para cá, que é um programa de jornalismo esportivo, uma discussão de mesa de boteco de torcedor. Verdade, A gente tem que analisar as coisas de forma correta. No Independência, você trouxe uma informação equivocada, Matusalém. No Independência, é proibido pela BWA e pela Polícia Militar e Ministério Público que no segundo andar se entre com mastro, bandeira e instrumento musical. Inclusive do lado de lá, quando a torcida do Atlético fica. A torcida do Atlético em cima, do lado de lá, não pode entrar com isso. Isso é aí proibido. Já tem um ano. É proibido. A questão dos mascotes em campo é um acordo Atlético e Cruzeiro. Tanto que o Atlético, esse pedido que fez, não teve mascote nisso. É um acordo Atlético e Cruzeiro, os dois. O Atlético não leva mascote para o Mineirão, o Cruzeiro não leva mascote para o Independência. Exatamente. Isso é informação, para você ver como é que vocês estão equivocados. O último jogo teve mascote Atlético do Mineirão. Foi o último jogo, depois disso acabou. É um acordo entre Atlético e Cruzeiro. Então, gente, a gente tem que ter muita responsabilidade. A questão da torcida do Atlético ter entrado com bandeira e mastro e instrumento musical no Mineirão, a Minas Arena não proíbe. A Polícia Militar não proíbe. O Ministério Público não proíbe. O Cruzeiro, ele não tem o poder de proibir. Ele não tem o poder, está no regulamento. A federação fez cumprir o regulamento. Agora, gente, a gente não tem que brigar para não ter, não. A gente tem que brigar para ter. A minha opinião é que no Independência tem que ter, é que no Mineirão tem que ter. O poste está mijando no cachorro. Vocês estão brigando para não ter. Mas é isso que eu tô falando. Não, você não tá falando, não. Você tá falando que tem que proibir no Mineirão também. E não. Se não pode ter no Independência, não pode ter no Mineirão. Mas não é assim, não. Não é assim. Na Independência não pode ter porque não dá. É a mesma coisa de você querer. A desculpa que você tá dando é a mesma da polícia, Eduardo. Para com isso. Eu não tô dando desculpa. Então para com isso. Eu não estou dando desculpa, eu tô trabalhando com informação. Eu não tenho formação de um policial, de um especialista para proibir isso ou aquilo. A Polícia Militar tem muito mais competência do que eu. Eu tenho competência para falar. Eu vou acabar com o futebol, eu tenho competência para falar de futebol. Eu tenho competência para analisar um jogo. Eu não tenho competência para falar de segurança em estádio. Quem tem isso é a Polícia Militar e eu não discuto. Esse é o argumento que todo mundo usa, fala aqui, de fato, a gente não pode trazer para a TV, para o rádio ou para o jornal conversa e opinião de botequim. A gente não. Mas eu também gostaria de... Eu também gostaria de... Agora eu preciso de um tempo. Na terça-feira. Agora eu preciso de um tempo. Agora é comigo. Não é com mais ninguém. Agora é comigo. Quero falar para você do Poço São Pedro, que fica ali em Santa Efigênia, ali naquele 918. Procura o Danilo lá. Se o Danilo não estiver lá, ele está lá em Pinhuí, no posto Funil. Lá você encontra a DT Clean, a melhor gasolina do Brasil. Está na bomba, o melhor preço para você da DT Clean. No Poço São Pedro
tem também a água mineral Ingá e a Igarapé, pelo melhor preço Belo Horizonte, garrafão de 20 litros. E lá em Piuí, além da DT Clean, você tem um queijo artesanal maravilhoso, que meu amigo Danilo tem lá à sua espera. E aqui, posto aberto 24 horas, na Niquelina, porque tem um posto policial aberto 24 horas por dia, segurança total. Posto São Pedro. São Pedro. Gente, o que pode ser no Mineirão não tem que poder no Independência. A diferença é astronômica. Vamos lá. Só um negocinho aqui. Olha a nota do Cruzeiro, que só o iniciozinho dela. Ah, não, eu já li a nota do Cruzeiro. O Cruzeiro Esporte Clube recebeu nesta sexta-feira com indignação a decisão da Federação Mineira de Futebol, a entrada de instrumentos musicais, bandeiras e faixas na torcida adversária no clássico desse sábado. Tal decisão é arbitrária e contrária às medidas tomadas durante a reunião realizada na sede da Federação Mineira na última terça-feira. Será que o presidente está mentindo? Não, mas você não falou nada. Mas eu estou dizendo que houve uma reunião e que houve uma decisão tomada, certo? Decisão do Cruzeiro. Decisão. Não, todos aceitaram. Não. O Atlético não aceitou, não. Está escrito aí que o Atlético aceitou? Aqui. Houve uma decisão do Cruzeiro. Pois é. Acontece que ninguém foi contra. Ninguém foi contra. Eles aceitaram. O Atlético foi contra, sim. Não. Foi. Flávio, mas só o Atlético. Flávio, você está mal informado. Tanto foi contra. Tanto foi contra que ele perguntou à Polícia Militar. A polícia falou, não. Está liberado. Polícia Militar está liberado. Aí o Atlético correu atrás dos direitos dele. Aí foi atrás do capacho, do pau mandado do presidente da Federação Mineira, isso é outra que tomou a decisão arbitrária e certa e monocrática. Só isso. Flávio, tem outra informação errada. Quem tomou a decisão não foi o presidente da Federação Mineira, foi o diretor de competições da Federação Mineira, Paulo Brax. Não, o Castelar não teve nada, está assinado por Paulo Brax, diretor de competições. Então, gente, é muita informação errada em tão pouco tempo. Pelo amor de Deus. Mas isso aí eu gostaria de dizer o seguinte. Não vou entrar nos méritos da decisão da federação com relação a essa balhaçada do Cruzeiro de proibir criança de entrar em campo com o jogador. Isso é um absurdo. Não vou entrar nesse mérito. As charangas estarem em campo. As charangas estarem em campo é uma posição da polícia. A polícia autorizou, até pode usar, porque o regulamento fala certo. Agora, eu quero dizer covardia com o caso do Ricardo Marques. Porque o Atlético foi para a rádio, o presidente disse. O Ricardo não apita mais jogos do Atlético e nem do Cruzeiro. Pera, mas você está cometendo outra injustiça. Não, outra. Peraí, deixa eu te ajudar para você não ficar mal. Okay. Ele não deu entrevista, não. Você está falando que ele foi para a rádio e deu entrevista. Ele não deu entrevista, não. Ele comentou com o repórter. Não, então não cometa, não seja mal informado. O repórter disse isso. O senhor Juliano Bozano, que eu gosto demais do pai dele, mas ele nem tomou conhecimento disso, ele foi covarde, porque ele falou que para atender, para o Ricardo não ficar mal na FIFA, ele não iria colocar nos jogos. Mentira, atendendo a decisão do Atlético. E segundo, mandou o Ricardo para apitar um jogo lá em Teoflotone. Espera aí, ele está fazendo o que o atleta está mandando sim. Tá bom. Eu queria falar sobre isso aí. Eu acho que o Atlético tem que dar uma satisfação para o público em geral. Porque que vetou tanto para o jogo, ou tentou vetar, porque ele não tem poder de veto. Isso é surreal, né? E de um tipo e de outro. O presidente do Atlético eu não vi nada ele falar isso. Não é veto, Maurício. Ele tirou do... Ele afastou do departamento. Afastou, liquidou. Ainda, né? Mas pega o diretor de clube para afastar ainda. Eu acho que o negócio até que parece muito pessoal. E aí entra num campo que a gente é totalmente pessoal. Né? A questão é a seguinte. E outra coisa, acho que o Eduardo tem razão. Esse assunto tomou conta do programa. Claro. Comeu o programa. Então, deixa eu dar um time aqui. Né? Deixa eu dar um time aqui e falar para você, que está nos acompanhando, do padre Lucas Almeida. Olha, ele vai agora em Itália e Suíça. 34260069. 34260069. Liga lá. Ele está almoçando ou já acabou de almoçar. Você que está na reprise, ele ainda não dormiu. 34260069. 34260069. Gente, o presidente da federação, Castelar Guimarães Neto, está com o programa à disposição para sentar aqui, ao lado do José Alberto, o senhor Juliano Bozano também, ao lado do Flávio Carvalho, do Matsalém, do Maurílio, do Eduardo ao meu lado. Vocês estão com o programa à disposição de vocês, para que vocês possam falar o que vocês quiserem falar. Porque eu só vou agir dessa maneira que eles estão agindo,
na hora que eu tiver a palavra oficial. Mas está certo, tem que ser Oficial. desse jeito. Tem que ser desse jeito. Pois é, só oficial. O blá 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 na orelha, o disse-me disse. Mas não teve nota oficial disso? Nada, não. Teve nada disso. A gente só fala, Afonso, em cima, a notícia que está só, ocorrendo, a notícia nós comentamos em cima de fatos. Tá cheio de notícia mentirosa. Tá cheio de notícia mentirosa. Os fatos são uma nota oficial cheio de mentira. Liberando as bandeiras. É em cima do regulamento e do estatuto mas depois do torcedor. Mas reunião que foi tomada, onde havia decidido. Não certo? foi decidido. Não teve decisão. O presidente mentiu. O presidente do Cruzeiro está mentindo? Está mentindo. O presidente do Cruzeiro está mentindo. Você acha que o Gilberto Peraí. O presidente do Cruzeiro não está mentindo. Você que está mal informado. Não, a nota está aqui, eu li a nota. A nota não diz o que você está falando. Não está o que, Afonso? A nota está bem clara. Eu vou ler de novo aqui. Não está. Presta atenção. Aqui. Eu estou duvidando da sua inteligência. Não, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Só quero mostrar para você, certo? Aqui o que a do Guilherme aqui, peraí só um pouquinho. Não, mostra a nota. Eu vou mostrar, peraí, só um minutinho. Aqui. O Cruzeiro Esporte Clube recebeu nesta sexta-feira, com indignação, tudo bem, a decisão da Federação Mineira de Futebol de liberar a entrada de instrumentos musicais, bandeiras e faixas de torcida. Tudo bem, até aí. Tal decisão é arbitrária e contrária às medidas tomadas durante a reunião realizada na Federação Mineira na última terça-feira. Então, o Cruzeiro foi para a reunião na terça-feira, ou seja, aqui está dizendo bem claro, tal decisão arbitrária é contrária às medidas tomadas. O Cruzeiro... Então o presidente está falando isso. Por favor, escuta. Você está jogando o presidente numa fria não, e não é verdade. Não, senhor. Peraí. Medidas tomadas pelo mandante do jogo, o Cruzeiro. Medidas tomadas pelo mandante do jogo, o Cruzeiro. E o Cruzeiro está certo tomar medida, ele jogou na parede. Está certo tomar medida, tomadas, que não foram aceitas pelo Atlético. E eu já ouvi o advogado do Atlético dizendo isso. Tanto é verdade que eles foram consultar a polícia. O Atlético, a primeira consulta que ele fez foi da polícia. A polícia disse, não, nenhum problema. A Minas Arena, não. Nenhum Mas problema. você que está falando, Afonso. Eu não. Você que está falando. Eu não. Isso é você que está falando. Só uma coisinha aqui. O Cruzeiro ainda fala mais ali. Esperamos que um dia a Federação Mineira de Futebol volte a ser independente e imparcial, sem que seus dirigentes vistam a camisa do seu clube de coração. Flávio, você... Eu estou soltando a nota do presidente do Cruzeiro. Flávio, esse problema tem 3 lados. Cruzeiro, Federação e Atlético. Você só está lendo do Cruzeiro. Se fosse ao contrário, eu tenho certeza que ele ia proibir. Mas você... Escuta aqui. Eu vou colocar o doutor Lázaro Cândido aqui, ele vai desmentir você, o que você vai falar? Coisa, Flávio. Se fosse ao contrário, mandante o Atlético, o Cruzeiro não ia poder entrar com uma bandeira e com... No Independência, não. Não, no Mineirão. Eu tenho certeza que o presidente da Federação ia falar assim, não vai entrar. Não, aí... Eu tenho certeza que vai. Aí eu ia falar... Porque ele veste a camisa do Atlético. Não, Flávio. Ó, é o direito que eu tenho. Não, Flávio, é o direito que eu tenho de achar que o presidente do Cruzeiro tem direito de achar que a Federação é imparcial, que ele é capacho. É o direito que a gente tem. Se a Federação é imparcial, então você está falando bobagem. Aqui, ó. Você falou que ela é imparcial? Não, que ela é parcial. Ah, bom, então muda. Então é o seguinte, Flávio, não entra nessa. O Cruzeiro lutou pelos direitos dele, certo. Ele foi lá e proibiu bandeira, proibiu criança, proibiu mascote, que estava acordado já, proibiu instrumento musical. Certíssimo, Cruzeiro. Afronta o futebol mineiro. Certíssimo, Cruzeiro. Afronta. Certíssimo, Cruzeiro. Só que a reunião não tinha só o Cruzeiro, não. Tinha outro clube sentado lá, chamado Atlético. Aí, o doutor Lázaro, com seus companheiros de equipe, eles não concordaram com essas proibições e foram a Minas Arena. Minas Arena, não. Pela Minas Arena pode entrar bandeira, pode entrar instrumento musical, pode entrar criança, pode entrar todo mundo. Quer dizer, não vetaram, né? Aí não foi, vetaram. Aí o Atlético foi na polícia. Não, por nós não. Por nós não pode entrar bandeira, instrumento musical, criança, pode entrar todo mundo. Aí o Atlético foi no estatuto. Aí o Atlético obrigou, pelo estatuto, é a informação que eu tenho, pelo estatuto ele obrigou o presidente da federação a liberar isso aí. O Maurílio falou a palavra certa, veto. No Independência, a BWA, a Polícia Militar vetam. No Mineirão, ninguém veta. Claro. E o Cruzeiro que queria vetar, ele não tem o poder de vetar. É simples, gente. Eu acho, Flávio, eu concordo com você, que tudo que o Atlético pede na federação passa.
Isso eu concordo. Isso tudo passa. Agora, a gente tem que ter responsabilidade. Nesse caso, a federação só fez cumprir o regulamento. O exemplo eu mais gostaria de patente dizer disso aí, apenas o seguinte, um minuto só, Maurício, o mais patente é esse veto que deram para o juiz aí. Você está dizendo, doutor Lázaro, vem aqui, ele podia explicar, o mesmo presidente do Atlético, o porquê que vetaram o cara. Não, isso não dá para entender. Eu gostaria de dizer... Não dá mesmo. O Calil já tinha feito isso antes. Eu gostaria de dizer o seguinte... Mas o Calil vetou porque ele prejudicou o Atlético. Eu nunca vi vetar juiz porque ele errou no jogo de terceiro, gente. Isso é a coisa mais maluca. Eu gostaria... E a federação aceitou. A federação aceitou. Isso é um absurdo. Significa o quê? Que é pau mandado, o presidente da federação é pau mandado do Atlético, o presidente da federação é capacho. Isso é um absurdo. Ele é atleticano, declarado presidente da federação. Mas isso não tem problema, Flávio. Então, mas isso todo presidente de federação que passou da CBF é palmeirense. Todo presidente tem clube. Nós tivemos o Elmer lá, que respeitava todo mundo. Todo presidente tem clube, como todo jornalista tem. Como o Flávio é cruzeirense e eu sou atleticano. Todo presidente de federação tem clube. Vamos lá. Pois é, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Eu não vou ficar mais nesse mérito, essa discussão boba. Apenas o seguinte. É um absurdo, é uma afronta ao futebol brasileiro o Cruzeiro proibir entrada de criança de mão dada com os jogadores. O resto nem me interessa. Isso foi acordo, Zé. Respeito. Isso não proibiu, não. Isso foi acordo. Não. O Cruzeiro quis proibir. Não, mas você tem que entender, Eduardo. Você tem que entender. Eu respeito. Isso é um absurdo. Eduardo, o que você tem que entender. Eu acho que foi um acordo. Eu respeito, eu não quero. Eu não sei. Negócio de mascotinho, essa palhaçada, mascotinho para lá, mandou a charanga do Atlético para 5 mil pessoas, com 40 mil de expulsão do Cruzeiro, tudo palhaçada. Agora, muito bem, nós não falamos do clássico. Tudo que eu quero dizer é o seguinte, a federação está completamente errada no caso do Ricardo Marques. Já falei o que é. Agora, eu gostaria de falar uma palavrinha só sobre o clássico, que eu não falei até agora. Primeiro, Você não falou até agora porque você falou de outras coisas. Vamos lá. Pois é, todo mundo falou e eu não tive oportunidade. Esse negócio de parar a bola e ficar brincando com ela é palhaçada, coisa de jogador isso é que do não clássico, tem. Não, jogador que não tem nenhuma. Não vale nada, jogador de pelada. Porque ele parar a bola e dar de calcanhar, mas ficar brincando com ela é absurdo, é afronta ao adversário. Agora, com relação à expulsão do Fred, outra afronta ao Atlético. O Fred não podia fazer aquilo num clássico. Respeito o Fred, mas ele errou muito. Outra coisa que eu observei claramente, na substituição do Casares, ele saiu de campo como uma tartaruga. E o Atlético perdendo. E o Luan entrou em campo como um avião a jato. E ele saiu como uma tartaruga. Quer dizer, outra afronta ao resultado e ao técnico. Agora, eu acho que o Atlético e o Cruzeiro foi um clássico que não me agradou muito, porque com 2 minutos de gol, o Cruzeiro já entrou na frente. Desmancha um esquema tático. Aos 25, o Fred já está expulso. Desmancha de novo. Eu achava que o Roger tinha que entrar imediatamente com o Rafael Moura, porque tem as características de jogador de área, oportunismo me mostrou isso. Muito bem. Eu gostaria até, apenas sugestão. Eu não sei como é que funciona isso, bem, está no Brasil inteiro, mas eu acho que isso devia ser proibido. No Independência, a título de economia e de catimba e de se beneficiar, no Independência os gandulas são dos juniores do Atlético. São dos juniores do Atlético, no Independência. No Mineirão são do Cruzeiro. Eu não sei se o América age dessa maneira, acho que age também. Nos jogos. Eu acho que isso teria que ser proibido pela FIFA. Pela FIFA, porque é ostensivo. O Mano ontem, e todo mundo pegou a televisão, e todo mundo pegou, sábado, o Gandula pegou a bola, ele fez assim, não entrega não, não dá não, e o juiz viu, não entrega não, o juiz expulsou o Gandula, poderia expulsar o Mano também, eu acho isso uma vergonha. Gandula tem que ser da BWA ou da Federação Mineira de Futebol ou da Minas Arena. E criança. Entendeu? Criança mais nova, 10 anos. Agora não. Antigamente era, não era? Tinha um cara que coordenava os gandulas. Era contratado pelo Mineirão. Funcionava muito bem. Foi menor trabalhar nesse setor. Mas não precisa ser menor, não. Mas porque antigamente era criança. E funcionava perfeitamente. Mas, diante de tudo isso, Afonso, o que importa é que, no clássico em geral, o Cruzeiro ganhou porque mereceu, foi superior ao Atlético. Claro, jogou bem. As discussões nossas todas valem. São 5 partidas, 2 empates, 5 vitórias consecutivas. Um jogo que eu falei semana passada, pode não valer nada?
Até cuspa de diferença no Cruzeiro Não Atlético. existe Até Gandula, nós estamos discutindo aqui. Mas não existe isso. Gandula no Mineirão. Não, eu estou dizendo o seguinte. Gandula no Mineirão, então deveria ser funcionário da ADENG, mais nada. Vamos lá. Minas Arena. A dengue não existe mais não. Vamos lá. Só pra Funcionário do Mineirão. Gandula Existe, não Afonso. podia A torcer. dengue existe ainda. Tem Gandula aí. Existe o Mineirinho. Tem Gandula aí que Não, lá, participa. lá, E lá lá, é Santa lá, Rosa. Tem Gandula aí que até que participa do Só- jogo. só Pega pra- depressa, bate. Quer dizer, só pra não concluir devia aqui. torcer. Então, o clássico é bom, é isso aí. Quando começa, Todo antes clássico e termina vale. depois. Afonso. Todo clássico vale. Todo clássico vale. Todo. E eu Todo disse ele. aqui na Mas quando sexta-feira, tá valendo, tá valendo. Toda Esquece o que é quinta-feira, todo. eu O conversava clássico com O que o menos Eduardo importa é a tabela. Nós conversávamos aqui, o Eduardo até falava assim, o Atlético é favorito pro Nós clássico. temos um minuto. O Atlético era favorito pra dar pro clássico. Eu 13 disse e o seguinte, 32. a partir do momento que a bola rola, um lance pode mudar todo o favoritismo. Foi o que aconteceu. Não, mas eu falei certo? exatamente Nós falamos isso aqui, certo? E fazer um apelo ao torcedor do Cruzeiro. Amanhã, contra o Nacional do Uruguai, do Paraguai. O Cruzeiro inicia a sua caminhada junto aí para buscar uma vaga na Libertadores. Torcedor, vamos lá, vamos prestigiar o Cruzeiro amanhã. Flávio, Vamos claro- lotar o Mineirão amanhã. Claro que eu Obrigado, acho que... Thales. Obrigado, Thales. Claro que eu O Thales gostaria... já me deu informação aqui. Ainda tem mais um minutinho. Claro que a torcida do Cruzeiro tem a prestigiar a Copa que o Cruzeiro está importando agora, dar uma vaga na Libertadores, mas vamos olhar, 21 e 45 jogos na terça-feira. Depois Mas do isso tem- clássico. tem 10 anos que é assim, ó. Claro que tem que 10 anos que é assim, Afonso. Ah, meu Deus do céu. Mas é pra atender a Ninguém televisão, está tendo não isso tem aqui, jeito, ó. não. Apesar que o ingresso está lá embaixo, está barato. E à disposição para poder estar. Tem que ir lá no Cruzeiro do Cruzeiro, tem que procurar encher o estádio. Mas essa cobrança que o senhor fez aqui no início, que eu queria ter Você falado... queria o jogo que, ó, 7h30? Não. Numa segunda-feira podia ser 6 horas da tarde. A hora do rancho aí. tá. O jogo de volta lá é O que eu 7h45. estou dizendo é o seguinte, é que a cobrança que se televisão. faz em cima da torcida do Cruzeiro, às vezes, não é tão real, não. Porque a torcida do Cruzeiro se faz presente e todo momento que precisa ela está Não presente. é tão real o quê? Igual o senhor falou que decepcionado com o estádio vazio ontem. Não. Ah, mas o estádio estava cheio? Não, mas, olha, depende do momento. O momento era ruim? do jogo. Não é que o momento é ruim, Afonso. Cada jogo, uma história acontece dentro do campeonato e a torcida do Cruzeiro é presente, sim, em todos os momentos. Não quero desmerecer, porque se eu for falar desse jeito, eu falo de Independência. Que lá tem 22 mil lugares e a média é 13 mil. Mas eu gostaria de dizer isso também. fazedor de média. Vão torcida do Cruzeiro? Vão. eu Mas gostaria- vão Matusalém, dentro aqui da não é, a possibilidade. gente não gostaria pode de trazer encerrar minha discussão de mesa de participação no boteco para programa. televisão. Encerrar minha participação dizendo apenas o seguinte: vamos respeitar a tradição do América. Está cumprindo a sua Acabou. obrigação no campeonato. Os senhores, vários e vários presidentes, Zé. respeitem o seu time. Muito bem, Zé. Os conselheiros Zé Alberto. e o meu colega Gustavo, Zé Alberto. respeitem o América. Zé Alberto, Agora tá faltando 2. agora que tá faltando 2? O que foi, irmão? Não, eu pensei que não ia ter tempo nem de mandar um abraço pro meu Ah, amigo pode Pedro mandar. Roberto Pachá, que está ouvindo o programa, viu o clássico, gostou, é cruzeirense. Obrigado, Thales. Eu acho que isso aí é fagulha de clássico. Nós levamos o programa aqui discutindo coisas que acontecem no clássico e vão acontecer ainda por algum tempo. A minha Mas crítica- agora, no cômputo geral, o Cruzeiro deu uma satisfação para a torcida, mas o clássico não decidiu nada não, minha filha. Não, Decidiu em só a termos conversa de do Botiquim campeonato, mesmo. em termos de campeonato, não decidiu nada. Mas clássico, gente, o clássico é muito maior que a tabela. Enfim, agora, o Atlético, o meu recado para o Atlético é, clássico não se ganha em véspera. Clássico se ganha dentro de campo. O Atlético fez um auê danado em véspera. Proibir juiz, essa briguinha de levar bandeira, que para mim não leva a nada. E eu estava no estádio, eu olhei para a torcida do Atlético, tinha 2 bandeiras. Uma briga para levar 2 bandeiras. Clássico não se ganha de véspera. Clássico se ganha com bola na rede, futebol dentro de campo. Ainda bem que o Mano e o Roger entenderam isso e ficaram alheios a toda essa chatice que antecedeu o Não, clássico. mas jogador do Atlético depois fala assim, não, eu quero ver quando tiver 11 contra 11. Já começa a provocar. Obrigado, antes. Flávio. Obrigado, Tem, Flávio. cara, faz parte, gente. Valeu, mas Oh, o Mano que também que é deu, o Mano também deu a estocada dele. Não. Falou, esse jogo, O Cruzeiro empatou esse com o Atlético jogo, do início, esse com o Mano 10. falou, esse jogo já não foi mais pré-temporada. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, nós aqui outra vez com Os Rabugentos. Tchau, gente, obrigado.